Fala galerinha aqui do canal Anderson Ciências. Galera, vamos trabalhar um tema interessante. Qual é o tema? Os sentidos, os nossos 5 sentidos, não é verdade? Claro que a gente vai trabalhar cada um na videoaula, viu? Senão ficaria bem misturado, né? Então, a gente vai começar trabalhando o que? O geralzão, o geral dos 5 sentidos, que são tato, paladar, olfato, audição e visão. Você fala, professor, cadê o nosso 6º sentido? Calma, deixa aí pro Cavaleiro do Zodíaco. Então a gente pode perceber tudo que nos rodeia, que está acontecendo ao redor. A gente pode interagir com o ambiente e o principal, né, que é assegurar a nossa sobrevivência. Essa é uma das principais consequências, né? O principal resultado aqui dos nossos 5 sentidos. Tranquilo? Então a gente vai trabalhar cada um desses sentidos e vamos responder várias perguntas, né? Curiosidades que todos nós temos sobre isso. Então, galera. Então, o que a gente pode perceber com os nossos sentidos? Pode perceber o calor. Ah, professor, a gente sente o calor pelos nossos sentidos. Exatamente. O próprio frio, né? A percepção de frio e temperatura, né, do ambiente. Se está silêncio, que ruídos nós estamos ouvindo, barulhos, né? Odores. Professor, estou sentindo um cheiro de algo queimando. Então esse é o seu sentido funcionando. Sabores, aquele alimento que você gosta, né? Tá lá o nosso sentidozinho trabalhando. E uma infinidade de estímulos do ambiente, a principal função, né, é nós interagirmos com o ambiente, saber o que o ambiente está proporcionando. São captados pelos órgãos dos sentidos. Professor, agora vem a curiosidade. Que curiosidade! Quais são esses órgãos dos sentidos? Calma, em cada sentido a gente vai ver qual é o órgão que atua, né, que participa, o órgão responsável por ele. E como a gente tem o conhecimento do que acontece à nossa volta, ao redor de nós, né? Também vai estar relacionado com os sentidos. Então, já comentamos no iniciozinho, né, quais eram os sentidos. Então, o sentido do tato, ele vai estar relacionado com a percepção, especialmente frio, calor, pressão. Ah, professor, subi uma serra aí, percebi que a pressão está diferenciada. Exatamente, ó. Professor, mas uma pessoa me apertou forte aqui no braço, eu senti aquela pressão. Vamos lá, estamos trabalhando com tato. Professor, aquele alimento tem um gosto muito interessante, é o paladar. A gente consegue sentir, conhecer qual é o alimento, né, qual a fruta, por exemplo, até com os olhos fechados, só pelo gosto, pelo sabor. Exatamente. Tem também um parceiro aqui, ó, que é interessante, do paladar, né, que é o olfato. Muitas vezes eles trabalham até em parceria, viu? Seria a percepção de odores, cheiros, né? Professor, mas eu estou ouvindo barulhos, sons, música. Isso é a sua audição funcionando. Ah, professor, pois tá, beleza, viu? Professor, eu consigo ver imagens, brilhos, luzes, formas. É a sua visão. Então esses são os 5 sentidos e um resumo aqui, né, das funções de cada um. E os órgãos responsáveis por cada um? Vamos lá, né? A pele, que é considerado o nosso maior órgão, né? É responsável pelo tato.
ela recobre o nosso corpo, né? Então a gente está praticamente uma redoma de tato. Língua, que é responsável, né, pela sensação do paladar. Na língua a gente vai ver, viu, na aula sobre paladar, que ele tem estruturas que se comunicam bem com o nosso sistema nervoso e dá essa sensação. A gente pode chamar paladar ou gustação. Fossas nasais, muitas vezes a gente resume, né, o nariz, que é responsável pela sensação do olfato. As orelhas, muitos autores chamam de os ouvidos, né? Responsável pela audição. E os olhos, que são os órgãos da visão. Simples, né? Então, quando a gente vai trabalhando cada sentido desse, você vai relembrar, vai dizer, fácil demais. Então, simples demais, né? Os nossos 5 sentidos. Lembrando que todas as sensações são interpretadas pelo cérebro. Professor, mas qual é a participação do cérebro nesse processo? Ele que vai ser o centro de controle, de memória. Vai ter uma memória para cada um desses aí? Exatamente. Você vai ter uma memória para sabor, memória para uma música. Isso pode até te levar, né, a sensações como saudade, tristeza, né, às vezes até chorar. Então tudo isso aqui está bem, uma engrenagem bem organizada no nosso cérebro. Então a gente vai ter os órgãos dos sentidos recebendo esses estímulos. Podem ser luz, som, sabores, cheiro, temperatura, pressão, dor. Irão transmitir através de nervos essas informações, através de impulsos nervosos, né, ao cérebro. Aí o cérebro vai entender, interpretar essas mensagens e nós teremos a sensação, o sentido, né? Bem simples. O sentido da visão, a gente trabalha sempre o olho, no caso o bulbo ocular, a formação da imagem, especialmente lá na retina. A gente não pode esquecer a conexão com o cérebro, o nervo óptico. Por isso que o cérebro está intimamente relacionado tanto com a visão como nos outros sentidos. Se a gente for analisar aqui cada sentido em cada videoaula, né, você vai perceber que tem a participaçãozinha do cérebro e você vai achar bem interessante. Mais informações sobre o cérebro, confere nossa videoaula sobre sistema nervoso. Então, quando a gente trata de visão, a gente não pode esquecer os olhos. No caso, a gente tem 2 olhos, mas aqui na visão a gente vai estar tratando dos bulbos oculares. Já chamou muito de globo ocular, né? Então, esses bulbos oculares, eles são formados basicamente por 3 membranas. Professor, 3 membranas? Nunca soube disso aí, não. Estou dizendo que essa aula aqui é diferenciada. Você vai descobrir coisas novas. Seriam quais membranas? A esclerótica, muita gente conhece como a parte branca do olho, né? Em coroide. Professor, não conhecia isso aqui não. E também a retina. A retina é um pouquinho mais conhecida, né? Vamos ver cada uma dessas membranas. A esclerótica é a mais externa. Professor, então é de fora para dentro, né? Exatamente, a esclerótica mais externa. Tranquilo? É a parte branca do olho, então tem a cor branca e também é opaca. No caso não está refletindo, né, luz. Na parte da frente tem uma pequena protuberância, né, que a gente chamou aqui de saliência transparente. Professor,
é o que a gente chama de córnea. Tem até o transplante de córnea, na verdade. Essa córnea fica na frente, ela fica praticamente envolvendo essa região de íris, pupila também, né? Ela também ajuda na focalização das imagens. Claro que nós temos uma lente também interna, né? Que era chamado antigamente cristalino, que também ajuda nesse processo. Coroide. Onde fica essa coroide? Ela fica abaixo da esclerótica. Ela é mais vascularizada, ou seja, ela já é rica em vasos sanguíneos. Perceba isso aí, viu? Então tem a circulação de sangue, e esse sangue vai nutrir as células do olho, nutrir e oxigenar, né? Te lembrar das funções do sangue, viu? Confere nossa videoaula lá sobre sistema circulatório e sobre sangue também. Por isso, essa coroide é também chamada de camada nutridora. Exatamente por isso, essa função de nutrir as células do olho, justamente porque tem uma boa irrigação sanguínea e o sangue tem essa função de transportar nutrientes, né? Também oxigênio e muitas outras substâncias que ele transporta. Então, nesse caso aqui, como a gente está falando de nutrientes, essa coroide será a camada nutridora de células do olho. Então, na parte da frente da coroide, a gente vai ter essa região que é chamada íris. Muita gente já conhece como a parte colorida, né, do olho. Você observa bem aqui nessa imagem, ó, a írisinha aqui, bem fácil de reconhecer, né? No centro da íris, a gente vai ter um orifício. Ah, professor, uma pequena abertura, né? Que é por onde vai entrar a luz, que a gente chama esse orifício de pupila. Ah, professor, por isso que tem a pupila dilatada, né? E a pupila mais contraída. Ela vai ficar justamente nessa aberturinha aqui, ó, da íris. Praticamente aqui em frente à lente, né? Teremos aqui, ó, a retina. Professor, cadê a retina? Ela fica basicamente aqui nesse fundo aqui do olho. Perceba aqui na imagem, ó, a retina lá no fundinho do olho. Terceira camada, né? Lembrando, ó, a esclerótica mais externa, coroide aqui mais intermediária e abaixo da coroide a retina. Então a retina, ela é a mais interna das três, é bem sensível, lembre bem disso, viu? Ela é um prolongamento do nervo óptico. Professor, cadê o nervo óptico? Ele vem aqui, ó. Você pode dizer que a retina é um prolongamento dele. Por isso que ela tem essa conexão íntima, né, com o nervo óptico. E esse nervo, ele tem a origem lá no cérebro. Ah, professor, pois o negócio é bem mais interessante, viu? E esse nervo vai penetrar no olho e vai atravessar a esclerótica e a coroide. E dá origem aqui à retina. Bem interessante, viu? Lembrando, galera, que a pupila, os processos de dilatação e contração, está relacionada com a oferta, né? A disponibilidade de luz. Se a oferta de luz é muito grande, a pupila, a tendência dela é contrair. Se a oferta de luz é pequena, a tendência é a pupila dilatar. Não esqueça essas características, viu? Lembrando que nós temos essa lente interna, que a gente chama apenas de lente ou cristalino. Também ajuda no foco, né, na focalização da imagem. E não esquecer da córnea, aqui, ó, em frente à íris. E essa região, ó, humor aquoso, fica nesse espaçozinho aqui, próximo à córnea, que a gente vai trabalhar ele, especialmente quando a gente estiver tratando de algumas doenças nos olhos.
Voltando, né? Esses elementos que a gente encontra no interior do olho, que a gente mostrou no slide anterior, né? Esses elementos que estão no interior do olho são transparentes. Vamos trabalhar cada um deles aqui, começando com o humor aquoso. O que seria esse humor aquoso que a gente viu, né? É uma substância líquida. Ah, professor, agora eu estou entendendo. Também é transparente, como a gente já viu, né? Transparente. Ele vai preencher esse espaço entre a córnea, você viu onde fica a córnea, né? Praticamente em frente à íris, e o cristalino, que seria essa lente interna. Então, esse humor aquoso vai preencher esse espaço. Ele é chamado também, né, de câmara anterior do olho. A gente vai trabalhar muito com esse conteúdo que a gente estiver estudando, especialmente glaucoma. Temos a lente, a gente chama muito, né, de cristalino, que ela vai ficar atrás da íris. Então, ó, preste atenção bem nas posições, viu, desses órgãos, essas peças, né? Ela é sólida. Ah, professor, então essa lente já é sólida. Exatamente. E também transparente. A sua transparência vai ser importante, especialmente na passagem de luz. Professor, e esse humor vítreo tem a ver com vidro isso aí? Ela é mais gelatinosa, você pode perceber que o humor aquoso é mais líquido. Você vai lembrar de aquoso, alguma coisa em água, né? É mais líquido. O humor vítreo já é uma substância mais gelatinosa. Também é transparente, que o ideal é que essas peças sejam transparentes justamente para a luz se propagar bem pelo bulbo ocular. Vai preencher a cavidade, né, maior do globo ocular, que fica atrás da lente. Então, essa parte que fica por trás da lente vai ser preenchida pelo humor vítreo. E a que fica entre a córnea e essa lente é preenchida pelo humor aquoso. Então é bom a gente ver essa diferença, né? Aí o bulbo ocular, a gente vai destacar também anexos. Professor, existem anexos no bulbo ocular? Exatamente. Geralmente relacionado com a proteção. A gente vai destacar pálpebras. Ah, professor, aquela pelezinha, né, que a gente fecha o olho. Então são duas dobras de pele. Ah, professor, agora eu estou entendendo. Que são revestidas internamente pela conjuntiva. Ah, esse tecidozinho conjuntiva, ó. Muita gente fala da conjuntivite, né? Inflamação nessa conjuntiva. E as pálpebras terão a função clássica de proteger os olhos. Então as pálpebras protegem os olhos, especialmente quando dá iluminação, né, muito grande, até mesmo poeira. E também ajudam a espalhar a lágrima sobre eles, que as lágrimas a gente sabe que lubrifica os olhos e também ajuda a remover partículas e até mesmo micro-organismos. Professor, e os cílios? Os cílios, esses pelinhos, né, aqui nessa região de encontro entre as pálpebras, elas vão basicamente impedir a entrada de poeira e também de excesso de luz, como a gente comentou lá nas pálpebras, né? Isso pode prejudicar a visão. Professor, sobrancelhas. Eu não sabia para que servia as sobrancelhas. Vamos ver agora. A função delas é proteger da entrada de suor que possa vir da testa. Pode perceber que a sobrancelha geralmente tem uma curvaturazinha, né? É justamente para o suor escorrer por ela e já sair nessa parte lateral e não afetar os olhos. Ah, professor, agora está explicado, viu? E as glândulas lacrimais? Você lembra logo de lágrimas, né?
A função das glândulas lacrimais é produzir lágrimas que vão justamente lavar o olho e lubrificar esse olho, evitar o ressecamento, né? Então o ideal é a gente piscar muitas vezes, viu? Geralmente a gente fica visualizando telas, TV, né? Até mesmo o celular. A tendência é a gente piscar menos. Tudo isso ajuda a prejudicar o olho. Então, muito cuidado, viu? Lembre sempre de estar piscando, viu? Especialmente se estiver bem interessado, né, no conteúdo aí que esteja sendo transmitido na TV ou no tablet ou notebook e por aí vai. E como funciona a visão? A gente tem algumas informações sobre isso lá na nossa videoaula sobre defeitos na visão. Mas aqui a gente vai entrar mais profundamente nisso, né? Vai ficar bem mais fácil de complementar. Então, como é que funciona? A gente vai ter um pouquinho aqui de física, né? A gente vai estar trabalhando os raios de luz. Que vocês lembram que o raio de luz ele percorre sempre em linha reta. Por isso que temos a formação de sombra e penumbra. Então, esse raio de luz ele vai incidir sobre objetos e esses raios serão refletidos. Tranquilo? No caso, se for um objeto que não tem luz própria. Se for um objeto que tem luz própria, a própria luz já vai incidir diretamente no seu olho. Você complementa bem isso aqui na nossa videoaula sobre fenômenos ópticos. Então, esse raio de luz incidindo sobre o objeto e refletindo nos olhos, esses raios irão entrar nos olhos através da pupila, vão atravessar as estruturas oculares, especialmente as lentes, e vão chegar ao fundo do olho, que seria a retina. Aí nós já vamos ter a conexão já com o nervo óptico. Aí nessa retina a gente vai ter células que são sensíveis à luz. A gente vai destacar os cones e os bastonetes. Os cones bem relacionados com a visão em cores e os bastonetes mais com aquela visão em pouca iluminação. Então essa imagem vai chegar como um estímulo, né, nessa região da retina e vai ser transformada em impulsos nervosos. E esses impulsos nervosos serão transmitidos, né, enviados pelo nervo óptico. Ah, professor, então aí está a conexão, né? Chega na retina e vai ser transmitido através de impulsos nervosos até o cérebro, através do nervo óptico. Ah, então está tudo explicado, né? Aí o cérebro vai analisar, vai interpretar essas informações e nós teremos uma imagem analisada, né, pelo cérebro. E lembrando que, de acordo com a curvatura do bulbo ocular, essa imagem ela se forma invertida. Então o cérebro vai cuidar também de colocar essa imagem que formou lá na retina na posição correta, para que a gente não esteja enxergando o mundo, né, de cabeça para baixo. A íris, você pensa que está falando da pessoa, né? A íris é a parte mais visível, que a gente chama de parte colorida do olho. Você pode ver até o caráter genético, né, da cor do olho, da íris. Procure nossas videoaulas sobre genética também, viu? E no centro dessa íris tem um orifício, uma abertura, né, que é chamado pupila. Ah, professor, então agora está entendido. E é por essa pupila que vai entrar a luz. Então a pupila vai regular o nível, né, a quantidade de luz que vai entrar no olho. Como é esse controle? Se o ambiente tiver com muita luz, muita iluminação, a tendência é essa pupila diminuir o seu diâmetro, como se fosse uma contração, né?
uma diminuição do diâmetro da pupila. E esse processo dá o nome de miose. Ah, professor, é bom a gente guardar essas informações, né? Não confunda com mitose, viu? É miose. Agora, se o ambiente estiver com pouca luz, pouca iluminação, automaticamente a gente vai ter uma maior abertura dessa pupila, né? O aumento no diâmetro dessa pupila, justamente para entrar o máximo de luz que puder, para a gente conhecer, né? Conseguir observar o que está ao redor. Aí esse processo de dilatação a gente vai chamar de midríase. Professor, esses nomes são bem diferentes, a gente praticamente não usa no nosso dia a dia. Mas vai que aparece uma questão que o professor queira complicar, né? Aí você fala, professor, mas essa íris é o que? Ela é feita de quê? É um tecido, é voluntário, é involuntário? Então, íris é formada por músculos lisos. Se você lembrar nossa videoaula aí sobre músculos, vai ver que os músculos lisos são involuntários. E também tem fibras radiadas circulares. Tranquilo? Dá uma conferida depois na nossa videoaula sobre tecido muscular. Aí esses movimentos, né, de contração e relaxamento da íris é que vão regular o diâmetro da pupila. Ah, professor, então a pupila contrair, né, aumentar ou diminuir o seu diâmetro está relacionado com a contração desses músculos da íris, influenciando lá na pupila. Você pode perceber que é um sistema bem integrado, né? As peças não estão soltas aleatoriamente. Então, galera, a gente não pode esquecer da lente. Muitas vezes a gente chamava essa lente de cristalino. Ela vai fazer o quê? Ela vai regular o foco da imagem, atuar na focalização da imagem. Quando você estiver assistindo nossa videoaula sobre defeitos na visão, você vai ver a importância dessa lente. E esse sistema, lembrando que ele é automático. Você não precisa mandar dessa ordem para sua lente para focalizar a imagem, né? Basta você querer focalizar a imagem mais distante ou mais próximo, que automaticamente isso vai acontecer. Aí ela pode se tornar mais espessa ou mais fina, né? Mais alongada, especialmente devido a músculos que vão ficar puxando, né? Esticando ou relaxando essa lente de acordo com o nosso sistema nervoso autônomo. Então você pode perceber que ele é involuntário. Professor, mas não lembro mais nada de sistema nervoso autônomo. Depois aqui dá uma conferidazinha na nossa videoaula sobre o sistema nervoso. Aqui no nosso canal você não fica faltando aula não, viu? Então, galera, como a gente comentou, nós temos o objeto. A luz vai incidir nesse objeto e refletir, entrando no nosso olho. Vai atravessar a córnea, pupila, atravessar o cristalino, né, que é a lente, e vai chegar até ali no fundo do olho, né, na retina. Lá a gente vai ter a formação da imagem, só que essa imagem ela vai se formar invertida. Tranquilo? Esses pontinhos que vocês estão vendo aqui, ó, são os raios de luz, raios luminosos. Então o que vai acontecer? Através do nervo óptico, quando essa informação chegar até o cérebro vai analisar, interpretar tudo e fazer essa correção dessa imagem. Não esquecer, galera, que nós temos visão binocular. A gente consegue também movimentar os olhos, né, para cima e para baixo, para os lados. E esse movimento está relacionado com músculos. Existem músculos nos bulbos oculares que fazem esses movimentos. A gente quer olhar para a direita, quer olhar para a esquerda, para baixo, para cima. Tem a ação desses músculos que vão fazer esse movimento dos olhos.
Bem interessante, né? Isso aqui é especialmente para animais predadores, né? É o destino da sua vida decidido aí, viu? Então, galera, a gente agradece a atenção. Essa aula se complementa bem com a aula de defeitos na visão. Pode conferir depois daqui. E lembrando que você pode compartilhar aí com os amigos, colegas de turma, os grupos de família e seus amigos que vão fazer provas, Enem. E quanto mais informações eles tiverem, melhor. Mais informações aqui, galera. Nós estamos aqui no Instagram também, canal Anderson Ciências. Então, galera, valeu!